Eu sei que você já se sentiu paralisado quando teve que fazer alguma escolha na sua vida. E eu sei também que você já sentiu o peso do medo e da ansiedade só de pensar nas consequências de fazer certas escolhas. Mas não precisa ser assim. E eu vou te mostrar como transformar esse medo e essa ansiedade em aliados, para que você possa fazer as melhores escolhas para a tua vida, sejam escolhas simples ou escolhas complicadas. Hoje em dia, nós temos tantas opções para escolher que ficamos completamente mesmo indecisos sem saber o que fazer. E o pior é que muitas vezes deixamos para que os outros escolham por nós. Nesse vídeo, eu vou te falar como fazer escolhas conscientes, sem sofrimento, para poder viver uma vida extraordinária. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade, usando essas duas emoções para fazer as melhores escolhas para a tua vida. Porque, afinal de contas, somos resultado das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Fazemos escolhas o tempo todo. Todos os dias temos que escolher entre opções grandes e opções importantes, entre aquelas que são pequenas e as opções banais. Só que para algumas pessoas tomar decisões pode ser extremamente difícil. Tem pessoas que são profundamente indecisas, enquanto que outras se sentem inseguras quando têm que fazer qualquer tipo de escolha. Não sabem se vão para a direita ou se vão para a esquerda. Não conseguem escolher entre um amor e outro tipo de amor. E por que isso acontece? Por que é tão difícil fazer escolhas? Fica aqui comigo, porque até o final desse vídeo você vai descobrir porque é difícil fazer essas escolhas na nossa vida. E principalmente, se você ficar até o final, eu vou te falar como fazer escolhas sem medo e sem ansiedade. Porque como psicólogo, eu sei que existem pessoas ansiosas que têm muita dificuldade de fazer escolhas, de escolher algo quando é necessário. E o contrário também é muito verdadeiro. Eu sei que também tem muitas pessoas que, por serem ansiosas, trocam os pés pelas mãos e fazem escolhas totalmente erradas. Escolhem por impulso e com a cabeça quente e logo em seguida se arrependem. Mas agora a gente vai tentar entender por que isso acontece. Afinal de contas, desde o momento em que nascemos, começamos a fazer escolhas. Ainda que muitas dessas escolhas sejam involuntárias nos nossos primeiros meses de vida. Mas depois que a gente começa a escolher, não paramos mais. E dali para frente estaremos constantemente tomando decisões, fazendo escolhas ao longo de toda a nossa existência. No início, as nossas escolhas estavam relacionadas às necessidades básicas, como comer, dormir e evitar a dor. Mas na medida que crescemos, as nossas dúvidas vão ficando cada vez mais complicadas. Por exemplo, olha só, todos os dias nós temos que decidir entre levantar da cama ou então ficar na cama, escolher que roupa usar e quanto tempo vamos ficar tomando café da manhã. Essas decisões do nosso dia a dia, elas podem parecer simples, como atravessar a rua ou ficar esperando o carro passar, comprar uma roupa ou então comprar um tênis, e até mesmo continuar assistindo um filme ou desligar a televisão. Mas embora muitas dessas nossas escolhas diárias sejam automáticas e rotineiras, elas são fundamentais. Mesmo as decisões mais básicas e aparentemente bobas possuem a sua importância. Só que é comum a gente se sentir indeciso, cometer erros e ficar com medo de fracassar ao fazer essas escolhas. Porque nem sempre fomos nós que escolhemos. E é bem verdade que desde pequeno a gente faz escolhas, mas muitas dessas escolhas foram influenciadas e feitas pelos nossos familiares. Para começar, não fomos nós que escolhemos a creche e a escola que frequentamos. Nem fomos nós que escolhemos o nosso próprio nome, a decoração do nosso primeiro aniversário, dos nossos primeiros aniversários. E o tipo de roupa que a gente teve que usar. Por outro lado, mesmo na infância, tivemos a liberdade de escolher os nossos amigos e as brincadeiras que mais gostamos. Mas aqui eu vou abrir um parênteses para poder dizer que na vida escolar, os estudantes têm pouca participação nas decisões. E aí os adultos esperam que ao chegarem no ensino médio, esses adolescentes façam a escolha mais difícil de toda a sua vida, que é escolher uma carreira profissional. Ou então, em muitos casos, esses adolescentes vão ter que escolher qual será o amor da sua vida, de toda a sua vida.
Isso tudo pode causar sofrimento e muita indecisão, porque com essa idade e essa bagagem de experiência de vida, ninguém está preparado para lidar e para fazer escolhas tão importantes, decisões tão complexas. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas já imaginou, aos 18 anos, ter que fazer escolhas que podem mudar o curso de toda a sua vida? É muita responsabilidade. Mas continuando, até para a gente não perder muito o foco aqui do nosso assunto, eu quero dizer que na medida que crescemos, começamos a ter mais autonomia. Mas ainda assim, as nossas escolhas são fortemente influenciadas pelo mundo e pelas pessoas ao nosso redor. A tendência da moda, as redes sociais mais populares e todo tipo de publicidade e estratégia de marketing influenciam as nossas decisões diárias. Muitas escolhas parecem realmente que são somente nossas, mas na verdade elas estão sendo fortemente influenciadas pelas expectativas do mundo e principalmente pelas expectativas das pessoas que estão à nossa volta. A imensa maioria de nós cresceu assistindo a cada 4 anos o país inteiro parar para poder torcer pela seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. Então é muito difícil você não ter um time de futebol para torcer. Nós também acabamos escolhendo assistir um filme ou uma série que foram os nossos amigos que recomendaram. Ou então podemos escolher uma faculdade porque aquele ou aquela professora que a gente tanto admirava recomendou como sendo a faculdade ideal para a nossa vida. E se a gente analisar mais profundamente, vamos perceber que poucas escolhas que fazemos na vida são completamente nossas. Muitas vezes, acabamos seguindo os sonhos e as expectativas dos outros, sejam dos nossos pais, dos nossos parceiros e dos nossos filhos também. Aos 18 anos, um jovem tem que escolher entre continuar estudando ou trabalhar. Ele precisa escolher se vai praticar esse ou aquele esporte. Mas na maior parte das vezes não vai depender só dele. Os jovens de famílias ricas, assim como os jovens de família de baixa renda, nem sempre podem escolher qual caminho seguir. Pois ou por falta de condições ou por falta de apoio, vão ter que escolher caminhos que não são exatamente aqueles que eles gostariam de seguir. Ao longo da vida, não nascemos prontos. Vamos aprendendo, acumulando conhecimento e experiências. E será com a soma desses saberes, vivências e escolhas que a gente vai fazendo, é que vamos nos tornando quem nós somos e quem continuaremos sendo. Porque a gente não para de se transformar, de mudar, mudamos o tempo todo. Então é certo dizer também que aquilo que nós escolhemos está subordinado a determinadas condições e a determinadas imposições. As nossas escolhas estão sempre sujeitas a uma série de condições que podem nos limitar. Por exemplo, você não pode simplesmente escolher completar uma maratona se não estiver fisicamente preparado. Mesmo que você todos os dias faça a sua corrida matinal de uns 4 quilômetros, sem ter o preparo físico adequado, você não vai completar os 42 quilômetros e 195 metros que tem uma maratona. Da mesma forma que não podemos simplesmente decidir mudar de país sem considerar que você vai ter que ter o visto no passaporte, toda a documentação e burocracia necessária e os recursos financeiros. Existem fatores externos e outras pessoas que também estão fazendo as suas próprias escolhas e exercendo as suas liberdades. E tudo isso vai te afetar e vai afetar as tuas opções. Ao fazer escolhas, enfrentamos limites internos e externos, mudanças de hábitos, condições materiais e tantas outras coisas. E embora sejamos livres, também somos limitados pela cultura, pela economia, pela família e também pela sociedade. Todos esses fatores existem e por trás deles também existem pessoas que estão fazendo as suas próprias escolhas ao mesmo tempo que estamos fazendo as nossas. Ser livre e poder escolher o que realmente queremos são duas realidades que provocam medo e muita ansiedade, porque estamos constantemente lidando com essas limitações e as influências que nós sofremos e estamos sujeitos a terem em toda a nossa volta. Escolher não é fácil. Hoje em dia, fazer escolhas é especialmente difícil devido ao excesso de opções que estão disponíveis. Mas antigamente, por exemplo, as nossas escolhas eram mais limitadas. Você iria a uma sorveteria
e as opções eram mais simples, porque existiam poucos sabores. Lá no início da década de 90, você poderia ir a uma loja e escolher um celular, comprar um celular. Bastava para isso ter o dinheiro, e você poderia comprar o celular e seria uma escolha muito fácil. E sabe por quê? Na década de 90, quando os celulares foram lançados, só existia uma opção. Era o Motorola TT550, também conhecido como tijolão. Mas hoje, como que você faria a escolha para poder comprar o seu celular? Atualmente, temos mais de 20 marcas de celulares. E cada marca possui uma enorme variedade de modelos, tornando a tua escolha muito mais difícil de ser feita. Você terá que escolher entre milhares de opções. E todo esse excesso de opções nos deixa confuso e torna as nossas decisões ainda mais difíceis. E a gente fica ansioso só em pensar em ter que fazer uma escolha. E além disso, a dificuldade de fazer escolhas também se deve ao fato de que não podemos culpar os outros pelas consequências das nossas decisões. O peso de cada escolha recai sobre nós, causando ainda mais ansiedade. E não é a liberdade que temos ou a escolha em si que nos assusta, mas o que nos apavora mesmo são as possíveis consequências das escolhas que nós vamos fazer. Crescemos acreditando que as boas escolhas levarão sempre a uma vida fácil e cheia de sucesso. Então a receita ela é simples. Escolha o melhor celular, escolha o melhor curso, escolha o melhor emprego, escolha o melhor amor da sua vida e você vai ser feliz. Só que na prática, a realidade é bem mais complicada, não é bem assim. Toda grande escolha envolve um certo grau de sofrimento. Mesmo a melhor amizade vai ter os seus conflitos. O melhor curso vai ter matérias difíceis. O melhor emprego vai ter dias estressantes. E ao contrário dos animais que nascem com uma essência pré-definida, eles não precisam justificar as suas ações, nós precisamos justificar as nossas ações e nós precisamos justificar as nossas escolhas para o mundo e para nós mesmos o tempo todo. E a ansiedade surge da incerteza do futuro e das consequências das nossas escolhas. Embora teoricamente possamos fazer qualquer escolha, na prática, nós somos limitados por nossas dificuldades e também pelas escolhas dos outros. Somos livres para escolher o que quisermos. E embora sejamos livres, vivemos em um mundo com regras, com limites, com costumes, e é justamente por isso que vivemos em constante ansiedade. Compartilhamos esse mundo com mais de 8 bilhões de outras pessoas, e todas essas pessoas também querem fazer as suas próprias escolhas. Ser livre não significa que podemos escolher qualquer coisa a qualquer momento, porque as nossas escolhas estão sujeitas a diversas condições, incluindo as condições dos outros, que também são livres. E você pode ir a uma praça da cidade se você quiser, você é livre para isso. Assim como você pode subir uma montanha. Mas se você não tiver força suficiente, se você não conhecer o caminho ou se você não tiver a habilidade necessária, dificilmente conseguirá subir muito alto. Mesmo sendo livre para tentar, você precisa estar ciente dos teus limites. A liberdade nos obriga a fazer escolhas que podem mudar as nossas vidas e que, por sua vez, levam a mudanças do futuro, que, em geral, está lá no futuro escondidinho, o lugar das incertezas, para onde as pessoas mais ansiosas voltam os seus olhares e os seus pensamentos e tanto se preocupam. As pessoas que aprenderam a conviver com medo e com ansiedade valorizam a liberdade e não acreditam em destino. Elas sabem que são autoras da sua própria história. E para viverem felizes, elas também sabem que terão que lidar com ansiedade e com medo, pois elas estão constantemente fazendo novas escolhas, mas elas estão assumindo as responsabilidades pelas consequências das suas ações. E aí reside uma outra questão, muito, mas muito importante. As nossas escolhas mudam com o passar do tempo. A gente aprende com as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Isso afeta muito as nossas escolhas, seja tanto para o bem quanto para o mal. As experiências passadas nos dão um conhecimento que nos ajudam a entender o que funciona e o que não funciona para nós, o que queremos e aquilo que nós não queremos mais. Só que essas mesmas experiências vividas também podem criar padrões de comportamento.
Ou seja, coisas que aconteceram lá no nosso passado nos obrigam naquele momento a fazer determinadas escolhas. Só que hoje, quando algo acontece semelhante ou igual àquilo que já aconteceu com a gente lá no passado, a nossa resposta tende a ser a mesma. Porque a gente tem dificuldade de mudar e, consequentemente, fazemos as mesmas escolhas de sempre. Portanto, é importante sim aprender com o passado. Mas não podemos deixar que esse passado ele nos prenda. No passado você era outra pessoa. E foi aquela pessoa lá do passado que fez aquelas escolhas. Hoje você mudou. Hoje você é outra pessoa. Então faça novas escolhas. Precisamos ter a coragem de tentar novamente, mesmo após falhar. Pois mudar as nossas escolhas é necessário para obter resultados diferentes, obter resultados melhores. Precisamos aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas e, se necessário, ter a coragem de mudar de direção e estar abertos a novas experiências. Esse processo de mudança não para com o tempo. Estamos sempre fazendo novas escolhas, aprendendo coisas novas e assim a gente vai se transformando continuamente. Não nascemos com um destino determinado, nem com um código genético que define como será a nossa vida e os nossos desejos. Estamos em constante mudança. Estamos sempre nos transformando e buscando um novo sentido para a nossa existência. O que a gente desejava antes pode mudar. Quando criança, você tinha planos profissionais que provavelmente mudaram na adolescência e depois mudaram novamente. Então, deseje conhecer novos lugares e se relacionar com novas pessoas. A nossa existência está direcionada para o futuro. Então, está sempre aberta, sempre se transformando. Não tenha medo de fazer escolhas e de mudar em seguida. É assim que a vida funciona. Errar faz parte do processo de aprender a fazer escolhas melhores. Erre quantas vezes for necessário, volte, reflita e faça um novo planejamento, uma nova tentativa. Avalie se vale a pena fazer determinada escolha e abrir mão de outras que não são mais importantes para você. Mas não erre por omissão. Arrisque-se com cautela, tudo bem, respeitando os teus limites materiais, físicos e os teus limites emocionais. Cada vez que fazemos uma escolha, mudamos de alguma forma o rumo da nossa vida. Mudamos quem nós somos e, ao fazer isso, nós mudamos também a realidade ao nosso redor. Seja a nossa realidade, seja a realidade da vida de outras pessoas, ou de coisas, ou então de lugares. Isso cria um processo contínuo de transformação, que nos leva a fazer outras e outras escolhas. Porque somos livres para escolher, mas vamos ter que lidar com as consequências. Somos seres de escolhas desde o nascimento até a nossa morte. Tudo o que acontece conosco é resultado das escolhas que fazemos. Em cada momento, temos pelo menos duas opções: fazer as escolhas que queremos ou então abrir mão delas. De qualquer forma, sempre vamos estar escolhendo, porque não escolher também é uma escolha. Não tomar partido é tomar partido. Não dizer nada é dizer alguma coisa. Mesmo quando pensamos que não estamos fazendo as escolhas, estaremos escolhendo algo. Sempre estamos tomando decisões, interferindo de alguma forma no curso das coisas. Quando enfrentamos uma escolha difícil, buscamos a ajuda de amigos, de familiares, de livros, de psicólogos, ou até mesmo rezamos, esperando um sinal divino que nos mostre o caminho certo a seguir. Fazemos também listas de prós e contras, tentando quantificar uma decisão, para saber qual caminho vai valer mais a pena. Procuramos argumentos externos porque temos medo de arcar com as consequências das nossas escolhas. Quando as nossas decisões nos colocam diante de possíveis consequências, sejam elas positivas ou negativas, tendemos a nos paralisar e sofremos ansiosos. A cada decisão, seja ela qual for, estamos moldando a nossa vida. Pode ser algo simples, como escolher o que vai comer no almoço ou escolher o que vai comer no jantar. Ou algo mais complexo, como decidir a mudança de carreira, trocar de emprego. Todas as escolhas têm um impacto e trazem consigo a responsabilidade de lidar com as consequências. Por isso é comum nos sentirmos inseguros e ansiosos ao fazer escolhas, especialmente aquelas que podem ter grandes repercussões em nossas vidas. Por isso é importante ter cautela ao fazer escolhas. É muito comum que as pessoas que estão passando por conflitos internos tomem decisões rápidas,
só para poder aliviar aquele conflito. Mas isso, em geral, resulta em escolhas impulsivas. Para tomar uma decisão mais consciente, é importante dar um passo atrás e criar uma certa distância dos problemas. É o famoso dito popular que você não deve fazer nada de cabeça quente, não deve tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Se você está pensando em mudar de cidade, começar ou terminar um relacionamento amoroso, não basta apenas sonhar com uma vida melhor e escolher algo novo imediatamente. Antes de se decidir, é importante dar um tempo para poder refletir e até mesmo, se for necessário, se afastar fisicamente daquela situação ou daquela pessoa que está diretamente envolvida na tua escolha. Você também pode imaginar diferentes cenários sobre como as coisas poderiam acontecer. Essa pausa e essa reflexão ajudam a ver a situação de maneira mais clara. Com diferentes perspectivas, você vai sim poder tomar uma decisão mais acertada. Mas olha só, não deixa de escolher por você. Faça as suas próprias escolhas e não se esconda atrás das escolhas dos outros, só porque você quer evitar lidar com as consequências. E lembre-se, independente de quem vai fazer a escolha, o resultado vai afetar a tua vida. Quando você deixa alguém escolher um filme que você vai assistir, você está, na verdade, escolhendo seguir a vontade do outro. E é mais fácil quando alguém escolhe por nós, porque nós podemos nos colocar na posição de vítima, dizendo, olha, eu não tive escolha. Ou neste caso, se o filme não for bom, a culpa nunca vai ser a sua, porque não foi você que escolheu. É verdade que esse exemplo do filme ele é algo muito simples. Mas e as grandes escolhas da sua vida? As grandes escolhas da sua vida que você deixa que outras pessoas decidam por você. Somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Muitas vezes culpamos os outros ou as circunstâncias da vida, como os nossos chefes, colegas de trabalho, parentes e até mesmo o destino, só para poder justificar as nossas ações. Mas quando se trata de decisões difíceis, ninguém pode escolher por você. Escolher um filme está tudo bem, porque se o filme não for bom, você vai lá e assiste outro. Mas eu quero que você me diga uma coisa. Por que você vai se esconder atrás das escolhas de alguém, em vez de construir o seu próprio caminho? Deixar que os outros escolham por você não traz segurança ou maturidade emocional. Somos livres para escolher, para criar e recriar e transformar a nossa própria realidade. Mas esquecemos que vivemos em sociedade. Isso é muito comum. Porque a gente esquece que a gente vive em sociedade e que isso envolve conviver com dilemas e interesses de outras pessoas. Se somos livres para escolher o que queremos, os outros também são livres para escolher aquilo que eles querem. E se você deixar que os outros façam as escolhas por você, ou isso vai gerar conflitos de valores e expectativas, ou isso vai fazer com que você viva a vida da outra pessoa. Isso vai fazer com que você viva para outra pessoa. E olha, o que eu vou te falar agora, por mais difícil que possa ser, é a mais pura verdade. Ao escolher algo, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Quando fazemos uma escolha, inevitavelmente estamos renunciando a alguma outra coisa. Se você decide assistir um filme de comédia, você vai deixar de lado a opção de assistir um filme de drama. Se você escolher assistir um documentário, vai renunciar a assistir um filme de ação. E mesmo que você assista vários filmes, ainda assim, vai estar deixando de lado várias outras opções. Muitas outras opções vão ficar para trás. Toda escolha implica abrir mão de outras possibilidades. E isso vale para tudo na nossa vida. Ao escolher um caminho, você estará deixando outro caminho para trás. E o grande dilema aqui é que você sempre aprendeu a vencer. Foi isso que nos ensinaram, que não podemos perder nunca. Então, o problema não está em escolher isso ou aquilo. O problema, muitas vezes, está em abrir mão de alguma coisa. Sofremos com ansiedade porque não queremos perder nada, não queremos arriscar nada. Temos que aprender, então, a aceitar que toda escolha vem com as suas renúncias. Isso é fundamental para poder saber lidar com medo e com ansiedade. Escolher é aceitar os riscos, sem o qual não vamos viver. E se você escolheu assistir esse vídeo até aqui,
eu acredito que algo de bom eu consegui transmitir. Então eu vou pedir para que você possa fazer uma escolha. A escolha de ajudar outras pessoas enviando esse vídeo para os teus amigos. Essa escolha é somente sua. Somente você poderá marcar alguém aqui nos comentários e somente você poderá compartilhar esse vídeo com alguém. Mas ao escolher isso, você também vai poder mudar a vida de outra pessoa e com certeza vai mudar a minha motivação em continuar gravando outros vídeos como esse para você. E para finalizar, vamos rever algumas coisas e como eu te falei, a gente pode sim aprender com o nosso passado, mas isso vai exigir coragem e vontade para poder fazer novas escolhas. Não somos mais os mesmos, mudamos e vamos mudar sempre, sempre, novamente, novamente e novamente. E é importante refletir sobre o que aconteceu com você e decidir como você vai agir diante disso. Mesmo que você tenha sofrido e errado antes, o seu futuro ele está em aberto. Basta fazer as escolhas certas hoje. Mas se você não acertar, faça outras escolhas e outras e mais outras. Conheça as tuas limitações e as tuas potencialidades e o que realmente você quer para a sua vida. Isso vai te ajudar a tomar as decisões melhores. E quanto mais a gente se conhece, mais nós vamos conseguir assumir a responsabilidade das nossas escolhas e vamos lidar melhor com as consequências. Se hoje você é quem é graças às escolhas que você fez ao longo da vida. Aprender com cada escolha, seja ela boa ou ruim, é o que realmente importa. Não escolhemos o dia que vamos nascer, nem o dia da nossa morte. Mas aquilo que acontece entre esses 2 dias depende exclusivamente de nós. Lembre-se, somos livres para escolher os nossos caminhos e cada decisão é uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de aprendizado. Não tenha medo de errar. Esteja sempre disposto a ajustar o rumo e a mudar de caminho sempre que for necessário. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado você a ser quem você quer ser. Fique bem e conte comigo. E outra coisa, não deixa de fazer as escolhas com responsabilidade, confiando na tua capacidade de lidar com as consequências. E até a próxima.